Que a paz do Mestre esteja conosco. Gostaríamos então de convidar todos para nós darmos início às atividades da tarde. Bom, pessoal, hoje a nossa reflexão fica a cargo do tema trabalho. Em especial, esse tema a gente encontra na literatura espírita, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde ali nós temos a lei do trabalho. E a gente já começa a nossa reflexão trazendo um pouco a questão do trabalho para o nosso dia a dia. Começando pelas profissões, e dentro dessa questão, reforçando, sugerindo, por que não, porque a doutrina espírita ela não é impositiva, ela é consciencial, de livre consciência, ela nos dá orientações para o nosso proceder. Orientações essas sempre vinculadas aos ensinamentos de Jesus. Daí então começamos trazendo a respeito das profissões e da importância de cada profissão. Parece uma coisa um pouco óbvia, né? Mas nesses momentos tão atribulados que a humanidade está passando, muitas vezes determinadas coisas elas passam desapercebido e outras criam-se falsas crenças. Falsas crenças, como, por exemplo, a crença de que uma profissão é superior à outra, que uma profissão é mais nobre que a outra. Tá, Renato, mas onde é que está isso? É só a gente olhar com mais atenção, que muitas vezes nós vamos perceber esse fenômeno. Muitas vezes até de forma velada, mas a gente vai perceber. Qual é a tua profissão? Ou para as crianças, né? Às vezes a gente pergunta, o que tu quer ser quando tu for adulto? Qual é a profissão que tu quer seguir? E aí a criança diz, até inspirado no carinho que tem pelos professores, muitas vezes a criança diz, eu quero ser professor. Ou eu quero ser professor. E aí vem aquela colocação, não, sei bem a pouco, só acomodação. Só um pouquinho. Aquela criança está manifestando o desejo de uma profissão. Talvez aquela profissão que desde cedo ela já tenha aquele gosto, aquela inclinação, talvez essa profissão faça parte do seu plano reencarnatório. O espírito reencarnou, porque quando a gente reencarna, a gente tem exatamente essa orientação daquilo que a gente vai fazer aqui nessa passagem. E a nossa profissão, as áreas em que nós vamos atuar, porque muitas vezes não é uma profissão apenas, estas áreas a gente já combina, a gente já organiza isso no nosso plano reencarnatório. E a criança, então, do exemplo que eu estou citando, talvez já faça parte do plano reencarnatório dele ou dela. E quando a gente fala de criança e dos sonhos infantis, para nós fecharmos esse ponto, a importância que tem de nós estimularmos os bons sonhos, estimularmos os bons objetivos. Eu sempre gosto de destacar a figura de Vital Brasil, que, entre outras descobertas, conseguiu construir o soro antiofídico, que é para picada de cobra, salvando muitas vidas, que está atual até hoje, esse invento. Claro que a gente sabe que o invento de larga realização para a humanidade sempre tem ali o fator espiritual auxiliando, mas o que importa é que ele foi então um veículo para essa descoberta. E, inclusive, algumas revistas científicas já trazem Vital Brasil com relação às contribuições para a humanidade. Algumas revistas científicas já comparam ele com Einstein. Mas por que eu falei de Vital Brasil? E a gente está falando dos sonhos infantis. Porque Vital Brasil, quando ele foi lá para a capital para começar a fazer então a sua faculdade, o que ele ouviu do seu patrão, do primeiro patrão? Ele conseguiu um emprego para então custear e se organizar para fazer a faculdade. O que ele ouviu? Está lá na história dele. Pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar. A gente está falando isso aí na década de 40, está lá na biografia dele. E isso para ele não soou como algo para destruir o seu sonho. Ali foi também a mola propulsora. Não, eu vou fazer o que eu me propus, eu vou chegar onde eu quero chegar. E conseguiu então, com muito esforço, muita dedicação, chegou ao seu resultado e depois, no andar do seu desenvolvimento lá científico, ele conseguiu chegar a essa descoberta. Então a importância, voltando às crianças, de nós incentivarmos esses sonhos. Tu quer ser médico?
Então estuda bastante, vai aprendendo o que tu puder, observa, incentivar sempre. Ah, tu quer ser professor? Que ótimo, tu sabe, um professor, para ser um professor com uma boa formação, é importante que ele leia. E aí vai fazendo ali o seu incentivo. Jamais rir dos sonhos dos outros, porque muitas vezes, de forma inadvertida, a gente pode ali diminuir, né, exatamente aquele ânimo, aquela determinação que aquele ser está tendo. Falávamos então dos sonhos, das profissões, que algumas profissões, às vezes as pessoas acham que é melhor que a outra e assim por diante. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos imaginar uma sala de cirurgia onde a pessoa vai fazer lá uma ponte sacral. Então, tem toda uma preparação. E a gente pensa no primeiro momento, médico, quem é o médico que vai fazer essa cirurgia? Qual é a formação dele? E aí então veio lá o doutor fulano de tal, que já fez aquela cirurgia muitas e muitas vezes, que tem uma formação, que fez uma especialização, que participou de 200 congressos, que fez especialização lá nos Estados Unidos, em Cleveland, enfim, ele está preparado. Ele tem a capacitação para aquela realização. E aí me dirão, não, então é sucesso garantido essa cirurgia. Não, ainda não. Nós temos que ver com a Dona Maria se essa cirurgia vai ser bem sucedida ou não. Mas o que tem a ver a Dona Maria com esse cardiologista, com esse cirurgião? A cirurgia vai ser feita num bloco cirúrgico. E se o bloco cirúrgico não estiver higienizado, cantinho por cantinho, limpo, tudo como tem que ser, há um grande risco da infecção se ali se instalar. O médico é importante? Sim, o médico é importante. Mas a senhora da limpeza também é. E a gente traz isso como uma reflexão para nós valorizarmos aquilo que as pessoas fazem, de não entendermos muitas vezes como é uma tendência, né, de achar que algumas profissões são melhores que outras. Não, tudo é trabalho. Aquele que está trabalhando, ele está produzindo, ele está avançando, ele está se desenvolvendo. E também aí vai entrando a nossa importância nesse reconhecimento, nesse trato com as pessoas. E hoje já tão esquecido isso, eu não sei porque talvez as coisas estejam mais aceleradas, mas o tempo lá que eu era criança eu aprendi. Como é que a gente começa um diálogo? A gente chega num lugar, como é que a gente fala? A gente olha no olho da pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, começa a ser assim. Ah, Renato, eu não estou interessado em dar bom dia, eu não estou nada, eu quero resolver o meu problema. Sim, nós vamos resolver o nosso problema. E aquela pessoa está ali para resolver o nosso problema. E alguns até, movidos pelo orgulho, pela vaidade, vão dizer, não, mas eu estou pagando, eu não tenho que dar bom dia para ninguém, tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Não é isso? Acontece isso. Aonde eu quero chegar? Qual é a proposição que eu quero chegar? Exatamente da importância de nós estabelecermos uma conexão, de criarmos à nossa volta uma atmosfera que esteja integrada ali com os acontecimentos, ou melhor explicando, que a gente possa trazer à nossa volta um ambiente de paz. Então, quando a gente trata com educação, quando a gente trata com atenção, naturalmente isso vai se revertindo na nossa atmosfera. E isto não se espante, mas não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. Quando a gente é educado pelo carinho e pelo respeito às pessoas. Não tem nada a ver uma coisa esperando a outra. Mas muitas vezes isso abre portas. Como assim abre portas? Às vezes aquela pessoa se interessa pelo nosso caso e faz aquilo que está na sua profissão ali fazer. Já outras vezes a pessoa fica com, pô, mas chegou aqui, nem me cumprimentou, ainda me xingou e disse isso, tá, vai lá e resolve com o fulano. Não se interessa pelo caso e às vezes não se resolve. Ah, Renato, mas está errado isso, ou está errado, está certo, eu não sei. Eu sei que na prática a coisa é mais ou menos pelo nosso caminho, por esse caminho que percorre. Então a gente vai tendo que a importância de nós contribuirmos para esse ambiente, com carinho, com educação, respeitando as profissões, as tarefas, fazendo também com que a nossa profissão também seja respeitada. Todas essas questões, elas já são, assim, a introdução desse nosso trabalho, dessa nossa reflexão. Por quê? Quando a gente começa a ver essa questão sob a ótica do processo reencarnatório, a gente vai entender que hoje nós temos uma profissão. Na outra encarnação, nós teremos outra. Na anterior, nós tivemos outra.
Ou muitas vezes, numa encarnação, a gente teve uma profissão, agiu, evoluiu, trabalhou, se dedicou tanto nela que na outra encarnação a gente vem novamente com aquela profissão, já trazendo na bagagem aquilo que a gente desenvolveu lá na encarnação anterior. Outras vezes, as pessoas vêm com profissões mais nobres, de mais status, nobres assim sob o aspecto material, porque a gente está falando que toda a profissão é nobre. E aí, daqui a pouco, na outra encarnação, a pessoa vem com uma profissão mais simples. Um dia, numa encarnação, ele vai sentar à mesa para ser servido. Na outra, ele vai servir. O processo reencarnatório é assim. Para quê? Para que a gente veja que tudo na concepção de Deus, tudo é perfeição e é sabedoria. Porque em cada ponto, a gente vai entendendo. Quando a gente está na condição superior de uma profissão, a gente vai entender o nosso papel ali. Quando nós estamos numa situação de subalterno, da mesma forma, é a experiência que ali vai se desenvolvendo. Mas e o trabalho? O trabalho não é apenas o trabalho formal para o nosso sustento. O trabalho, ele é de origem divina. E também, até no nosso país, criou-se, até pelo próprio processo histórico, sociológico, essa coisa toda, às vezes criou-se, aquela crença popular de que não trabalhar é algo interessante. Na verdade, é o contrário. Sob a ótica espiritual, é o contrário. Por quê? Porque o trabalho é de origem divina. Tudo no universo é trabalho. Vamos pegar um exemplo? A nossa própria Terra, a gente está parado aqui, mas a Terra está girando, quer dizer, ela está trabalhando o seu movimento. E numa velocidade muito grande, inclusive. Claro que pelo tamanho é uma velocidade imperceptível, mas ela está trabalhando. No universo, todos os astros têm ali o seu trabalho, a sua dinâmica. E aí vai vindo para outras questões. Nas colônias espirituais, muito trabalho. Nos mundos mais evoluídos, que a gente começa a fazer assim uma imaginação de como é, também é muito trabalho. O trabalho não cessa nunca. Aquela figura de que nós vamos chegar na perfeição, nós vamos lá chegar no paraíso, vamos ficar sentados, aquela beleza toda, anjinho voando. Isso aí pode ser legal até um dia, dois, para dar uma descansada. Agora imagina ficar a eternidade sentado ali, sem fazer nada. Vai dar o tédio, não é isso? Vai dar o tédio em algum momento. Mas claro que não é assim, porque tudo é trabalho. Deus, ele nos dá no trabalho, e aí nós vamos entrando também nas questões 674 e 675, no Livro dos Espíritos, desse capítulo que eu falei, nós vamos entrando no trabalho exatamente como o quê? Como uma oportunidade para o nosso aperfeiçoamento. Então é através do trabalho que o homem, que a humanidade, vai exercitando a sua inteligência. Quando nós estamos, por exemplo, lendo um livro, nós estamos ali lendo o livro, estamos absorvendo a informação, estamos processando. Nós estamos trabalhando. É um trabalho mental que ele está se desenvolvendo. Quando nós estamos lá preparando o almoço, é um trabalho que a gente está fazendo. Então, na própria questão 675, nós temos ali a definição de trabalho, nos dizendo que, de forma muito simples, como tudo que vem da espiritualidade superior, não é mesmo? Nos diz ali que toda a ocupação útil é trabalho. Então, quando nós estamos fazendo algo útil, nós estamos trabalhando. Se nós estamos lendo, nós estamos trabalhando. Se nós estamos lá na atividade do dia a dia profissional, estamos trabalhando. Se nós estamos pensando, construindo algo, nós estamos trabalhando. Se nós estamos orando, nós também estamos trabalhando. Por quê? Porque a oração é útil. E a oração, sendo útil, ela também é trabalho. Tudo aquilo que é útil é trabalho. E aí Deus vai nos dando essa oportunidade de trabalhar, de evoluir, de avançar, de se desenvolver através da prática do trabalho. E aí nós vamos percebendo, voltando lá nas profissões, exatamente a importância de nós, e uma reflexão para cada um, novamente falando, não é nada positivo, mas é importante pensar. A importância que tem a gente estar fazendo aquilo que a gente gosta. A importância da gente começar a semana, na segunda-feira, alegre. Puxa vida, que bom, hoje eu vou trabalhar.
Puxa vida, que bom, hoje eu tenho um emprego, eu tenho uma fonte de renda, eu tenho um serviço para entregar, porque hoje não é só um emprego formal, é toda a cadeia produtiva com a finalidade de gerar renda. Então, o trabalho informal, o trabalho formal, tudo é trabalho. Então, quando a gente está no lugar certo, a gente acorda com essa sensação. A gente termina aquele dia de trabalho cansado, mas com a sensação da realização. Ah, Renato, mas parece que tu nunca trabalhou, né? Não, trabalhei em várias situações e a gente sente isso. Inclusive, quando eu estava com 11 anos de empresa, eu cheguei para o meu chefe, que Deus o tenha na espiritualidade maior, e eu falei para ele: fulano, eu estou há 11 anos aqui. Faz 2 semanas que eu estou descontente. Me dispensa. Claro, eu não tinha família naquela época, eu era mais jovem. Me dispensa, tu não está legal. Deu o tempo, deu o ciclo. Ah, Renato, mas como é que ficou depois? Não, depois a gente foi avançando. Porque para mim, e para minha história dentro da empresa, era mais interessante eu continuar trabalhando alegre ou não continuar. Era mais importante eu fazer minha atividade com alegria, com prazer, do que não fazer ou fazer aquilo contrariado. E vamos combinar, né? Fazer uma coisa contrariada, parece que aquilo dá um trabalho dobrado. Tu vai fazer, não dá certo, vai fazer, cai uma coisa, acontece outra. Por quê? Porque ali está uma contrariedade. Porque quando nós estamos contrariados, o que acontece? Naturalmente atraímos até nós o quê? Contrariedade. Qual é a vibração que a gente está emitindo? Que bom, é segunda-feira, vou trabalhar. É gratidão. Puxa vida, segunda-feira, mas nem terminou o final de semana, já tem que ir. Claro que daí tu vai ir, vai dar um problema no trânsito, porque tu já abriu uma porta para uma conexão negativa, para uma energia mais densa que poderá fazer conexões com coisas que às vezes nem era para nós. Porque a gente já começa numa outra postura. Então a importância desse estar no lugar certo, fazendo aquilo que a gente quer, fazendo da nossa profissão exatamente o quê? E aí é que entra o aspecto espiritual e o aspecto evolutivo da própria questão do trabalho. Porque quando a gente faz a nossa profissão com amor, com respeito e da melhor forma, fazendo tudo aquilo que nos é possível, naturalmente ali nós estamos o quê? Nós estamos fazendo o bem. Nós estamos ali manifestando amor. Nós estamos ali contribuindo para o alívio, para a felicidade do próximo ou para o bem-estar daquele que está recebendo aquele serviço. Então a gente está emitindo uma coisa boa. No outro ano, lá no começo do outro ano, eu tive lá uma crise hipertensiva e fui parar lá na UPA, bem pertinho de casa. E aí estava bom, estava vazio, assim, e aí eu entrei lá, né? Entrei lá no ar-condicionado, assim, bom, mas aqui está melhor que lá em casa, né? Bom, daí eu fiquei lá sentado, esperando o tal do exame, aquela coisa toda. Tive que fazer a coisa mais difícil que tem. Pessoal, eu, depois que tomei contato com o doutor Espírito, não tenho mais medo de morrer. Isso já está resolvido. Agora, o meu problema é com agulha, com injeção. Mas eu tirei lá o sangue para ver como é que estava a dopamina lá, ou algo parecido, para ver se não tinha infartado. Deu tudo certo. Bom, onde eu quero chegar? Na enfermeira que estava nos atendendo, estava eu e mais 2 senhoras. É claro que não precisa dizer, né? Que nós estávamos 20 minutos lá e já estava que nem com padre e comadre. Já tinha feito amizade, já estava tudo conversando, né? Nós já tinha até esquecido da dor. E aí o jeito que ela tratava, sabe, o carinho que ela fazia as coisas, até a própria maneira de pegar, de medir ali, de fazer a dosagem, de pegar a planilha. Então tu via que ali estava alguém que estava fazendo uma coisa que gostava, que era a pessoa certa no lugar certo. E vejamos, mesmo que aquela irmã, que Deus abençoe, na sua profissão não recebesse a remuneração apropriada àquilo que ela deveria fazer, ou a qualidade do seu trabalho, mas ali é importante destacar, não é só a remuneração, é tudo aquilo que ela estava fazendo em prol do seu progresso. E aí que a gente quer chegar, porque muitas vezes isso é importante, nós orientar os jovens, exatamente no quê? Exatamente que às vezes a gente está focado no quanto vou ganhar, quanto vou receber, mas o que eu vou fazer? Como esta profissão pode ser para mim um ponto de evolução, uma oportunidade de fazer o bem. Então tudo isso
vai entrando nessa questão. Então, a nossa reflexão dentro do trabalho, ela vai avançando, porque até então nós conversamos bastante sobre o trabalho profissional, o trabalho formal, que é da onde nós vamos retirar o nosso sustento. E nesses tempos tão tormentosos, né, irmãos? Que bom quando a gente consegue ter o nosso sustento com honestidade, ter o nosso sustento sem nos comprometermos com a lei divina, termos os nossos sustentos sem nos envolvermos em questões de escândalo. Tudo isso é importante. Tudo isso faz a diferença. Deitar no travesseiro à noite e saber que tudo foi feito como deveria ser feito, isso chama-se paz de consciência. E a paz de consciência dinheiro nenhum compra. Isso é importante a gente sempre lembrar disso. Ah, mas eu gostaria disso, mas tu vê lá, fulano vai responder, Beltrano vai responder. E não somos nós os juízes para condenar ou para absorver. Tem a justiça terrena, falha, claro. Tem aí aquela que não é falha, que é a justiça divina. Então, cada um vai ter que responder. Cada um responde por si, por aquilo que deu. E aí, então, avançando, nós falamos do trabalho profissional, vamos, então, para um outro trabalho, que é o próprio trabalho intelectual, que diz respeito ao conhecimento, que diz respeito à aquisição de informações. Nesse momento, que agora a gente está aqui nesse trabalho, nessa parte, que envolve a exposição doutrinária, nós estamos fazendo um trabalho intelectual, recebendo informações, processando essas informações, vendo aquilo que nos serve, vendo aquilo que não nos serve. Então a gente está o quê? Está exercitando, né? Nosso cérebro. Está absorvendo ali as informações, para que aquelas informações possam, de alguma forma, em algum momento, fazer a diferença na nossa vida. E é ali que elas vão ser, então, extremamente úteis. Mas o trabalho intelectual, ele é contínuo. Então, às vezes, as pessoas lá no passado, até aquelas conjunturas lá do tempo, enfim, de como eram as coisas, não puderam estudar o quanto gostariam. E isso foi em algum momento. Mas hoje é importante, quando a gente tem a oportunidade de conhecer algo, da gente se permitir a isso. Da gente ir se desenvolvendo, da gente ir assistindo coisas que nos forneçam informações interessantes, que contribuam essas informações para o nosso bem-estar, para a melhoria da nossa qualidade de vida. Tudo isso é uma busca do trabalho intelectual. Quando nós estamos conversando em uma conversa elevada de algo nobre, de algo produtivo, fazendo uma troca de ideias, também é trabalho intelectual. Então o trabalho intelectual ele faz parte da nossa vida, e o mais importante que a gente tem que destacar, não perdermos o costume de pensar, de usar o nosso cérebro, de manter ativo o nosso pensamento, os nomes, manter ativo as lembranças. Quando não lembrar de uma coisa, fazer um esforço para lembrar, e fazer mais esforço até lembrar. Tá, Renato, mas se eu não lembrar, bom, em último caso, conversa com alguém para ver se consegue resgatar aquela memória. Por quê? Porque aquilo ali é exercício cerebral, é aquilo ali que vai mantendo a nossa mente ativa, é aquilo ali que vai mantendo o nosso raciocínio funcionando. E hoje nós vemos tantas ferramentas tecnológicas, está aí a inteligência artificial, um importante recurso se for bem utilizado. Como assim se for bem utilizado? Não dá para nós transferirmos para a inteligência artificial ou lá para o chat GPT o nosso trabalho intelectual de pensar. O nosso trabalho intelectual de ler, o nosso trabalho intelectual de processar uma informação e tentar traduzir ela. Isso é um trabalho nosso. Tá, Renato, mas eu boto assim, ó. Por que tu perdeu tempo de fazer essa pesquisa aí? Tu podia botar lá assim, ó. Palestra Espírita, Trabalho e Evolução. E essa é uma palestra com uma bibliografia talvez muito mais aprimorada que essa. Sim, mas de quem é o trabalho? É meu ou é do computador? Quem é que se comprometeu com o trabalho? Foi eu ou foi o computador? Então, foi eu. Então, eu tenho que fazer essa tarefa. Mesmo porque, cada vez que a gente está fazendo um trabalho, está se preparando, a espiritualidade que nos auxilia está ali conosco. Agora, se a gente age com preguiça, naturalmente o que acontece? A espiritualidade não está ali. Vem informação, a gente nem sabe o que está ali, e aí vai se desenvolvendo. E a gente destaca muito isso porque se criou, está se criando essa preguiça mental. E até alguns
estudiosos aí que pensam essas questões, trazendo aí alguns alertas nesse sentido, a preguiça de pensar. E a exemplo de uma ferramenta que não é utilizada, vamos imaginar uma pá, que ela fique lá no tempo sem utilização, ela vai enferrujar. Vamos imaginar um arado, um implemento agrícola, que fica sem ser utilizado lá no tempo, ou que seja num galpão. Vai ressecando as borrachas, vai se comprometendo na estrutura. E quando aquilo tiver que ser utilizado, vai necessitar de uma manutenção. Muitas vezes, no momento que mais se precisar, não vai funcionar, porque está enferrujado. Muitas vezes, no momento que a gente mais precisar de usar as nossas conexões mentais, a gente vai ter dificuldade, porque a gente não está acostumado. Então, também o trabalho intelectual é de grande importância para o espírito. E falando em espírito, o trabalho espiritual. Não aquele trabalho onde as equipes espirituais vão no nosso lar. É o trabalho a nível espiritual, a nível de melhoria, a nível de crescimento, a nível de construção de virtudes, de superação de vícios. É o nosso trabalho, a gente tanto fala, de reforma íntima, de transformação para melhor. E esta também é uma das modalidades de trabalho para a nossa encarnação. E muitas vezes uma das principais, ou seja, a nossa transformação. E nos modificarmos para melhor, irmãos e irmãs, dá trabalho. Não é simples. Exige esforço, exige renúncia. Desperta em nós necessidades de nos conectarmos mais com Deus, de nos conectarmos mais conosco mesmo, de nos conhecermos, de estarmos ligados à espiritualidade maior, principalmente através das nossas vibrações. Tudo isso é parte desse trabalho. Um trabalho que vai acompanhar não só essa existência, vai acompanhar também as próximas. Até nós chegarmos em um determinado patamar de avanço espiritual, onde nós já estaremos aí com outras propostas na nossa caminhada evolutiva. Que propostas são essas, Renato? Eu não sei. Porque a nossa mente ainda, no estágio que nós estamos, a gente não consegue antever as coisas que nos esperam lá adiante. Mas eu sempre gosto, nesse comentário, de falar uma coisa, de relembrar uma coisa. Nós, quando a gente pega lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter ali a nossa categoria espiritual, que são de espíritos imperfeitos, salvo aqueles que foram missionários aqui na Terra. Os espíritos imperfeitos, a principal característica é a matéria dominando sobre o espírito. Nosso plano, nosso mundo, um mundo destinado a esses espíritos imperfeitos, é um mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos. Existem mundos de regeneração, existem mundos felizes, e existe muita coisa aí para frente. E aí a gente começa a pensar assim: se Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, propiciou para espíritos ainda iniciantes na caminhada evolutiva, ou nas primeiras etapas dessa caminhada, propiciou um planeta tão lindo, tão rico, o que nos espera lá adiante? Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Porque Deus aqui nessa Terra, Ele nos concedeu, quando a gente se permite observar isso, Ele nos concedeu um mundo muito bonito. Porque a gente vai ver que o deserto tem a sua beleza, o continente gelado tem a sua beleza, a floresta amazônica a sua beleza, a sua fauna, tudo é belo, tudo é lindo. Renato, mas estão destruindo tudo. Esses estão também a nós, pessoal? Esses estão também, nós estamos de alguma forma comprometidos nesse processo. A não ser aqueles que fazem tudo em prol do meio ambiente, que não é o meu caso. A gente falta fazer muita coisa ainda, no uso dos recursos, na destinação dos resíduos, participar da coleta seletiva, cuidar do consumo das embalagens, reaproveitar. Tudo isso é educação ambiental. Mas nós falávamos do mundo. Então, nosso mundo é um mundo muito especial, muito rico, muito lindo. E aí a gente imagina o que vai nos esperar nesses mundos lá adiante, quando a gente estiver mais evoluído. Quanta coisa linda tem esperando nós, E é isso que a gente quer chamar a atenção, finalizando o trabalho da tarde, exatamente isso, não só o momento onde a gente está hoje vivendo, o momento da nossa caminhada, com as nossas dores, com os nossos desafios, e muitas vezes nessa caminhada a gente se sente pesado, se sente desesperançado, principalmente quando fica o tempo assim, chuvoso, essa coisa toda. Mas aonde eu quero trazer? O que eu quero relembrar? O que nos espera, gente?
Hoje é o momento. E dependendo de como nós vamos viver esse momento, de como nós vamos aproveitar esse momento, essas oportunidades que vão surgindo, do aproveitamento dessas oportunidades estará ali, então, a construção do que nos espera ali adiante. E aí eu volto lá para trás, quando a gente começa a ser educado com todos, ou se esforçando por uma educação, por um carinho com todos, naturalmente a gente está construindo coisas boas. Quando a gente muda o nosso pensamento para melhor, quando a gente desconecta de coisas negativas, naturalmente a gente está construindo a nossa melhoria. E este é o trabalho. E este é o trabalho também que faz parte da nossa evolução. Então, que possa ficar para a nossa reflexão esses assuntos, né, bastante material. Parece que é uma coisa simples, mas vai tendo ali os seus desdobramentos. E que possamos levar para os nossos lares todas essas bênçãos de luz e paz. E que assim seja.